Realmente houve equívoco da arbitragem hoje no lance pontual feito por mim, tá? Teve um lance de contra-ataque para a equipe do Palmeiras, onde o jogador vai no contra-ataque e as diretrizes são que quando impede um ataque promissor por segurar o adversário, você tem que aplicar o cartão amarelo. Foi o que eu fiz, porém para o jogador errado. Fala pessoal, eu tô aqui para apresentar hoje o meu livro 7 dias para o jogo de sábado, passar um pouquinho de como eu consegui produzir essa obra, os processos criativos, as pesquisas, as entrevistas que eu realizei para poder construir esta obra. Esse encontro, esse bate-papo, esse vídeo nada mais é do que um compilado das palestras que eu realizava nas escolas estaduais e escolas municipais, privadas também, para falar um pouco dos 7 dias para o jogo de sábado, né? Os professores gostavam da obra, geralmente eles aplicavam alguma prova, algum exercício para os alunos e aí eles me convidavam para mim passar um pouco da minha experiência do que eu coloquei aqui no livro. Vale lembrar que durante este vídeo a gente vai estar colocando um e-mail ali para você, caso você queira receber um e-book aí no seu e-mail, você vai estar, é só mandar um e-mail que vai estar aparecendo aí durante o vídeo, para você estar recebendo aí na sua caixa postal uma versão do e-book do 7 dias para o jogo de sábado. Eu trabalhei muito tempo como jornalista esportivo, né? Mais de 4 anos na área, cobrindo os clubes da Baixada Santista, cobrindo o Jabaquara, a Portuguesa Santista e também o Santos Futebol Clube, e com essas referências, com essa vivência, com essa experiência que eu tive nesses anos, né, de CT, acompanhando os clubes, os jogos ao vivo, nas transmissões, no contato com os técnicos, com os jogadores, né, eu reuni todas essas bagagens e escrevi esta obra. Vale lembrar também que este livro é baseado, o seu personagem principal é uma pessoa real. Ele se chama Giovanni, o popular Gil. Eu acompanhei esse garoto aí numa trajetória bastante interessante. Ele que sonhava em ser jogador de futebol profissional. Acompanhei ele desde os 10 aos 17 anos, mais ou menos. Foi esse período e essa vivência com esse atleta me fez também agregar conteúdo para esta obra. Sem contar também que eu tive, claro, o sonho de ser jogador de futebol um dia, e eu também tenho algumas experiências quando criança e também consegui colocar aqui nesta obra. Mas o que eu tive mais, o pontapé inicial para escrever esse livro foi uma indignação. Eu estava assistindo um jogo entre Palmeiras e Corinthians, aliás, era o clássico que fazia 100 anos daquela oportunidade em 2017, a rivalidade entre Corinthians e Palmeiras, e aconteceu um fato curioso naquela partida que me deixou um tanto que indignado. E a partir dali eu escrevi um texto fazendo uma analogia, uma reflexão sobre o que aconteceu naquela partida, e aí foi a fagulha inicial para escrever o livro 7 dias para o jogo de sábado. Vale lembrar também que eu sempre tive o sonho de escrever sobre futebol. Eu também tenho uma outra ocupação como produtor audiovisual, então já trabalhei em longas metragens e curtas metragens, escrevi e dirigi curtas, produzi também, só que eu nunca tinha conseguido realizar nada relacionado ao futebol. Já trabalhei com drama, com ficção científica, com aventura, mas eu nunca tinha tido a oportunidade de realizar, de produzir algo relacionado ao futebol que eu tanto gosto. Então, esse fato que aconteceu na partida entre Palmeiras e Corinthians foi a fagulha, o pontapé inicial para a criação desse livro. Eu vou compartilhar com vocês esse texto, que foi um pouco de indignação que eu tive naquele momento. Então o título é o seguinte: A Vitória Honesta em um Clássico Centenário, uma lição para a sociedade. Independente dos erros e acertos, a verdade é que o mundo do futebol geralmente não é coberto pela honestidade. A nossa vida social é rodeada por inúmeros fatos cotidianos, onde a dignidade não está aliada com a necessidade. Por isso, permeia em nosso meio diversas irregularidades, jeitinhos e outras formas de burlar o sistema, quebrar regras. E o futebol é reflexo da sociedade atual e o clássico centenário deixou isso claro. A vitória do Corinthians
sobre o Palmeiras por 1-0 na partida que marcava 100 anos de uma rivalidade histórica, mostrou uma vitória honesta de um time que, independentemente das adversidades e limitações, continuou seguindo as regras, se desdobrando dentro de campo, mesmo com um jogador a menos, expulso por um erro de arbitragem. Errar é humano, mas gostaria de propor uma reflexão deste fato, onde o árbitro da partida, se tivesse seguido as regras, não poderia ter expulsado o atleta. Infelizmente, a autoridade máxima do jogo confundiu um infrator que realizou a infração e penalizou um inocente. Obviamente e naturalmente, o inocente corintiano saiu revoltado de campo após muita confusão, conversas e informações. Todos que estavam fora de campo conseguiram observar o erro. Agora, imagine a grandeza caso o beneficiado com o erro se colocasse a favor do prejudicado, com a postura de comunicar ao responsável sobre a punição indevida. Em nenhum momento foi possível verificar alguém do Palmeiras realizar tal ato. Certamente seria uma ação para ficar na história e marcar exatamente os 100 anos de rivalidade entre os clubes. Infelizmente, a oportunidade passou e não foi possível vivenciar uma utopia tão próxima da realidade. Mas acredito que o futebol nos proporcionou uma lição. Independente do que aconteça, faça o certo. Confronte as adversidades como o Corinthians, seguindo as regras, mesmo que elas não tenham sido aplicadas corretamente. Com um sistema corrompido, é possível respeitar o regimento em uma sociedade individualista. O Corinthians suportou 90 minutos de jogo contra o atual, rico e poderoso Palmeiras. Mesmo prejudicado, em nenhum momento tentou burlar as regras e venceu a partida com um jogador a menos. Foi a vitória mais honesta possível. A recompensa é tardia, mas ela chega. E chegou para a equipe de Parque São Jorge. A recompensa é tardia e também pode chegar para a nossa sociedade. Esse foi o texto que eu fiz, aliás, o título se chama A Vitória Honesta em um Clássico Centenário, uma lição para a sociedade. Eu faço uma analogia de sociedade, não só com a nossa sociedade atual, mas também com o nome da Sociedade Esportiva Palmeiras, né? Já que o Palmeiras não é um clube, é uma sociedade também. Então, esse jogo foi a fagulha inicial para a ideia dos 7 dias para o jogo de sábado. E aí, a partir daí eu consegui extrair a indignação desse jogo, mas a vivência que eu tinha na época de juventude, o sonho de ser jogador de futebol, a experiência que eu tive no jornalismo esportivo por mais de 4 anos, aí cobrindo os clubes da Baixada Santista, com a vivência que eu tive com o Giovani, né? Ele que sonhava ser um atleta de futebol, e isso me proporcionou diversas informações e experiências e bagagens para poder construir os 7 dias para o jogo de sábado. Então eu peguei diversos elementos para construir essa obra. Então, por exemplo, né, um deles, o número 7. Por que o número 7? 7 está relacionado aos 7 dias da semana, a 7ª arte do cinema, que tem uma ligação comigo, os 7 dias criados segundo a Bíblia. Então são vários elementos da sociedade, as 7 maravilhas do mundo. Então são vários elementos da nossa sociedade. Eu aglutinei e também coloquei aqui no livro 7 dias para o jogo de sábado. Além disso também, a obra conta com 7 capítulos que traduzem aí 7 dias da semana. Então o capítulo 1 é domingo e vai até sábado, contando essa trajetória aí do Giovani durante a semana, que ele vai enfrentar diversos problemas que vão fortalecer a sua formação de caráter, o respeito ao próximo, a lealdade, a importância da família. Tudo isso se passa nesses 7 dias da história do Giovani, que sonha em ser jogador de futebol, né? Então ele tem um jogo importante no sábado e ele começa essa aventura no domingo, até chegar no sábado, para ver se ele vai ou não jogar essa partida tão importante, que é uma final de campeonato. E também há quem diga que lá teriam olheiros para poder
ver os jogadores e procurarem novos atletas para clubes profissionais. E o Giovanni tem esse sonho, assim como todos os garotos de futebol, e isso é retratado aqui no livro 7 Dias para o Jogo de Sábado. Outros elementos também que eu consegui colocar é que são dois times que disputam a final, né? Um se chama 013, fazendo uma analogia ao DDD13 aqui que a gente tem, o 013. O outro time se chama Zona Noroeste, para também trazer esse público da Zona Noroeste também aqui para a obra. Então é uma homenagem ao time, né, 013 ao DDD aqui da Baixada Santista, e também a Zona Noroeste, o outro time que disputa essa final de campeonato nos 7 dias para o jogo de sábado. Eu queria aqui ler para vocês um trecho do livro para compartilhar um pouco do que é essa obra, né? Todos tinham receio, ou melhor, medo de Paulo Alberto. Ele era um técnico de futebol aparentemente calmo, mas com personalidade forte. O chefe, como também era conhecido, havia jogado profissionalmente na juventude. Ele já era um senhor com mais de 60 anos, mas ainda corria em volta do campo, mantendo o físico de um ex-atleta. O treinador sempre comentava que rodou o país e também o mundo. Enquanto o comandante discursava sobre a final, Gil ficava imaginando como seria a partida perfeita do próximo sábado. O que seria melhor? Ser titular, mostrando a importância para todos os presentes? Ou ficar no banco de reservas, entrar e mudar a partida? Porém, durante as instruções do treinador, Gil ficou assustado ao ouvir uma determinada palavra: o boletim. Ele será fundamental para a nossa escalação contra o time da Zona Noroeste. Quem não apresentar o boletim não irá participar do jogo. Quando ouviu a palavra mágica, Gil ficou com um frio na barriga. Os pensamentos positivos com os caminhos que poderiam levar o time para a vitória perfeita caíram como um grande prédio em demolição. Ele olhou para o lado e viu um companheiro de time também apreensivo. Gil sabia da dificuldade que teria na última prova, exatamente a avaliação de matemática. No nosso penúltimo treinamento, antes da partida final, preciso do boletim de todos. Não adianta vir pai, mãe, tio ou familiar. São boas notas, disciplina e treinamento que irão determinar a escalação da equipe para o jogo final do próximo sábado. Esse foi um trechinho aqui dos 7 dias para o jogo de sábado. Ele que é um livro infanto-juvenil, então para a idade entre 10, 14, 15, 16 anos. Então essa obra foi direcionada para esse público, que era exatamente o trabalho que eu vinha realizando. Então eu dava as palestras, explicava para os jovens como que funcionava a criação, a produção de uma obra, né, aliada às bagagens e às experiências, e também a mensagem que eu procurava passar que eu procuro passar, né, nos 7 dias para o jogo de sábado. Eu quero, para finalizar aqui para vocês, passar a sinopse do livro. E lembrando que o e-mail já está aparecendo, já apareceu algumas vezes na tela aí, você pode mandar um e-mail para a gente solicitando que a gente vai enviar para você uma versão do e-book dos 7 dias para o jogo de sábado. Então, aí vai a sinopse. Tanto faz se é uma final de Copa do Mundo, Libertadores da América, torneio escolar ou aquele tradicional contra entre times da vizinhança. Todo garoto que ama futebol conhece a sensação de disputar o jogo da vida, aquela partida que dá um frio na barriga e faz a gente sonhar acordado com a vitória. 7 dias para o jogo de sábado recria essa atmosfera vibrante em suas páginas, ao narrar a jornada de Giovanni, um garoto bom de bola que às vésperas de disputar a sua primeira final de campeonato precisará superar desafios inesperados se quiser estar em campo na grande decisão. Uma história repleta de emoção, aprendizados e, é claro, reviravoltas. Elas fazem do futebol mais do que um esporte apaixonante. Ela é uma verdadeira metáfora da vida. Então, essa foi a sinopse dos 7 dias para o jogo de sábado. A gente já passou o e-mail aí que você pode solicitar a sua versão do e-book, que a gente vai estar enviando gratuitamente para você. E eu gostaria de agradecer a todos vocês aí
que acompanharam esse vídeo até o final, e o meu e-mail também está à disposição para a gente trocar algumas ideias, informações. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente está aqui aberto para trocar experiências, tá bom? Valeu, até a próxima!